Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você está vendo esse vídeo, é porque você demonstrou interesse em buscar um processo de hipnoterapia. Talvez você esteja buscando a hipnoterapia ou a psicoterapia com hipnose, porque você deve estar ou sofrendo com algum problema, seja um problema emocional, um problema psicológico, seja um transtorno, seja alguma questão de relacionamento, autoestima, enfim. Existe uma infinidade de possibilidades do porquê uma pessoa pode buscar esse tipo de tratamento. Ou talvez você não queira resolver um problema específico, uma dor, mas você queira se desenvolver profissionalmente. Você sabe que você pode entregar mais do que você está entregando e você hoje percebe que alguma coisa dentro de você é um fator limitante. Então, se você quer se desenvolver, quer ir além, quer levar o seu jogo para um próximo nível, então esse processo de hipnoterapia ele também é para você. Bom, independente da sua motivação em estar aqui hoje, eu preciso trazer alguns conhecimentos que vai ser muito valioso para você entender como funciona. Afinal, nós temos aí perguntas muito comuns e quanto mais você souber e quanto mais preparado você estiver para o processo, melhor. Bom, a primeira pergunta é: Matheus, como funciona? Bom, vamos lá. A primeira coisa a respeito do funcionamento desse processo é que você vai ter que passar por uma consulta inicial ou uma avaliação, como eu chamava antigamente. Essa consulta inicial ou a avaliação serve para que eu conheça você, para que eu entenda o seu problema, para que eu entenda o seu nível de motivação, o seu nível de comprometimento e o seu nível de energia para buscar o seu objetivo. Esses três critérios, eles são muito importantes, mas tem mais um, que é a natureza do problema ou a natureza do que você está querendo fazer na hipnoterapia. Se for um problema, eu vou avaliar isso como um bom psicólogo deve fazer. Eu vou entender qual é o distúrbio, se for o caso, qual é o transtorno, a síndrome, se for o caso, e qual é o problema, qual é a natureza desse problema. Então, nessa avaliação, eu vou conhecer você, entender a natureza do seu problema ou do seu objetivo e vou ajudar você a se organizar para que você já comece a caminhar em direção ao seu objetivo, ok? Independente de qual seja o seu objetivo. Nessa consulta inicial, você já vai testar a hipnose, você já vai sentir como é a hipnose e você vai sair muito melhor do que o que você entrou, porque nós já vamos começar o seu processo já nessa primeira consulta, já na sessão inicial, tá? Você já vai sair com o caminho mais claro para você e existem grandes chances de você já sair muito melhor. Existem pacientes até que já saem com o problema quase 100% resolvido logo nessa sessão, mas é claro que cada caso é um caso. Bom, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Nós vamos passar por uma consulta inicial, que é uma espécie de avaliação, onde você vai organizar, limpar o caminho, ok? Depois dessa avaliação, eu vou ter condições melhores para avaliar quantas sessões você vai precisar. É muita pretensão um profissional olhar para você, seu problema é esse, tá? Então é X sessões, tantas sessões. Não existe ninguém que tenha um olho capaz de fazer esse diagnóstico. Nós estamos falando do ser humano. Então, muito cuidado com quem olha para o problema e começa a dar número de sessão. A coisa não funciona bem assim. É claro que com a experiência a gente tende a acertar muito mais em relação à quantidade de trabalho necessário ou número de sessões. Mas a gente fazer uma afirmação dessa é um pouco até irresponsável. Então, por isso, uma outra pergunta que sempre chega: Matheus, eu tenho, sei lá, depressão. Quantas sessões eu vou precisar? Falo, olha, eu preciso ver você mais de perto, eu preciso entender o seu contexto e aqueles critérios. Lembra dos critérios? Aqueles 3 mais 1, 4 critérios. Eu preciso entender melhor como você está e também como esses 4 critérios estão organizados dentro da sua vida, ok? Então, a respeito de número de sessões, tudo que eu posso dizer é: a maioria dos casos tende a precisar de 1 a 3 sessões, ok? A grande maioria. É claro que tem casos que em uma sessão a gente já vai dar conta de chegar onde o meu paciente quer. Existem casos em que não, em que a pessoa vai dar grandes passos, ela vai fazer grandes progressos, mas às vezes uma sessão não é o suficiente para ela fazer o que ela precisa para chegar onde ela quer.
ok? Então, o número de sessões vai depender, na verdade, muito mais de você, da sua motivação e do quanto você está comprometido com o processo e, é claro, também a natureza do seu problema, tá? Terceira questão. Matheus, agora eu já entendi. Então, existe a avaliação, depois da avaliação, que é a consulta inicial, nós vamos para o número de sessões. E depois? Bom, depois da sessão, nós temos os retornos. Os retornos servem para que eu possa avaliar você, como você ficou, em relação a como você chegou. Em geral, nos retornos, a gente bate um papo, eu vou entender como você ficou, se tiver alguma dúvida, você vai tirar mais dúvidas, e se precisar de um trabalho a mais, nós vamos fazer esse trabalho logo no retorno, tá? Em geral, utilizamos 1 ou 2 retornos, tá? Em relação à hipnose, será que eu posso ficar preso na hipnose? Será que eu não vou lembrar das coisas em hipnose? Como é que funciona isso? Bom, a respeito da questão técnica da hipnose, o que você precisa entender é que hipnose, na verdade, é só um nome. Ela é só uma técnica que tem a ver com o funcionamento do seu cérebro. Só isso. Nós vamos utilizar essa máquina biológica e maravilhosa que você tem à sua disposição de maneira mais produtiva para te levar até onde você quer chegar. Hipnose é basicamente usar o seu cérebro, tá? Não tem segredo, essa história de subconsciente, de ficar preso, isso não existe. Isso é só uma bobagem que alguns profissionais propagam por aí, porque eles tentam ser didáticos, mas isso acaba criando alguns mitos aí, e eu acho esses mitos mais prejudiciais do que esclarecedores. Então, não, você não vai esquecer de tudo, não, você não tem como ficar preso em hipnose, muito pelo contrário, você vai ficar relaxado em alguns momentos, tá? Mas se você quiser, se você não quiser, isso não acontece também, tá? Matheus, mas então o que é hipnose? Hipnose, eu posso resumir isso com 2 conceitos. Hipnose é atenção e imaginação. Simplesmente, quando você está assistindo um filme, você presta atenção naquele filme e aí tem alguma cena mais emocionante, você permite a si mesmo sentir aquela coisa gostosa ou aquele drama. Isso é uma espécie de hipnose, conduzida pelo roteiro, pelas imagens do filme. A diferença na clínica é que nós vamos usar esse seu potencial para um processo terapêutico, para uma terapia. Hipnose é basicamente usar o seu cérebro de maneira mais direta para resolver o que você está buscando. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você, após esse vídeo, ainda tem alguma dúvida, manda para a gente uma mensagem que nós vamos esclarecer. E se você acha que é para você, se você sentiu, se conectou aqui com o nosso papo, se você acha que essa técnica pode te ajudar, e eu tenho certeza, pode ajudar todos nós, bom, manda uma mensagem para a gente agendar o seu processo.